Bem-vindos ao canal Medicina em Class. Esse é o nosso curso de eletrocardiografia básica e eu sou o professor Gilvano Amorim. Nós estamos hoje, pessoal, na nossa aula de número 4. Nós vamos trazer hoje noções de eletrofisiologia cardíaca. Na verdade, nós não precisamos nos aprofundar muito nesse momento em eletrocardiografia básica para entender os rudimentos do eletrocardiograma. Eu sei que você está ansioso para a gente começar a mostrar traçados e falar deles. Eu também confesso que estou, porém, nós precisamos gastar um tempinho com esses princípios para que você os entenda bem. Muito bem. Eu trouxe para vocês na última aula, a gente trouxe uma ideia de que o potencial de membrana em repouso tinha na superfície da célula um potencial negativo. Eu quero que você segure esse princípio aí e nós vamos trabalhar com ele logo mais. Porém, eu quero que a gente se lembre um pouco antes de como é a fisiologia das células, particularmente células musculares e células neurais. Eu aqui representei uma dessas células e essas células, pessoal, elas têm o seu citoplasma povoado de proteínas. Proteínas têm carga negativa. Apesar de um constante influxo ativo de potássio para dentro da célula, o seu interior é ainda assim negativo. E há uma bomba que ativamente joga para o ambiente extracelular sódio e joga para o ambiente intracelular potássio. E isso faz com que a gente tenha, pessoal, um potencial de repouso. No potencial de repouso, ou seja, eu estou falando aqui, atente-se bem para isso, do potencial transmembrana. Então, quando eu comparo o ambiente intracelular com o ambiente extracelular, no ambiente intracelular nós temos negatividade, enquanto no ambiente extracelular nós temos positividade. Num determinado momento, pessoal, e por uma série de fatores que aqui não necessitamos estudar ainda, existe um súbito influxo de sódio para o interior celular. Esse influxo de sódio faz inverter a polaridade e nós chamamos isso, essa inversão de polaridade, de potencial de ação. Então, potencial de repouso, potencial de ação. Muito bem. E aqui está um desenho esquemático de uma célula tubular, pode ser uma célula muscular ou uma célula nervosa, em que nós temos então essa transição de polaridade. Aqui nesse primeiro momento nós temos o ambiente do potencial de repouso e aqui nós temos um momento que o potencial de ação é deflagrado. Então esse potencial agora ele varre na forma de uma corrente elétrica, ele varre a longitudinalidade dessa célula e é então conduzido, não é? E eu preciso que a gente tenha isso na nossa mente ao falarmos da eletrofisiologia cardíaca. Agora olhem comigo, pessoal, para esse desenho. Aqui é um desenho hipotético e nós não estamos mais falando de interior versus exterior, ou seja, não estou falando agora de potencial transmembrana. Eu estou avaliando as diferenças de potenciais, pessoal, entre dois pontos, um ponto A e um ponto B. No ponto A, nós temos a origem, o nascedouro do potencial de ação. Então, no nascedouro do potencial de ação, nós temos a inversão daquela potencial transmembrana. Então, a superfície fica negativa. Quando eu comparo a diferença de potencial com outro ponto B, ainda não despolarizado. Pessoal, é por isso que nós dizemos que a disseminação do impulso cardíaco, agora já trazendo para o nosso mote, para o impulso cardíaco, é como um fluxo de cargas positivas. Observem aqui esse ponto hipotético, um ponto da superfície do coração qualquer. Nesse ponto deflagrou-se, poderia ser um ponto lá do átrio direito, justa nó sinusal, não tem problema. Mas esse ponto A disparou um potencial de ação e agora esse potencial de ação se dissemina e ao disseminar, pessoal, é como se fosse um fluxo de cargas positivas.
Porque vai adiante a carga positiva e atrás vai a carga negativa. Então nós vamos dizer que o impulso conduzido na fibra cardíaca é um impulso de cargas positivas. E você e eu precisamos entender isso para que a gente possa lançar o nosso olhar sobre o fenômeno da eletrofisiologia no coração e a sua repercussão no traçado eletrocardiográfico. É isso aí, pessoal. Agora que vocês têm essa noção, eu quero recordar o que nós já apresentamos para você em relação à anatomia esquemática do coração, particularmente em relação ao aparelho de condução elétrica. Olha só, então nós temos que o coração é um órgão cavitário formado por duas cavidades ventriculares e duas cavidades atriais. Temos aqui a cavidade atrial direita, a cavidade atrial esquerda, cavidade ventricular direita e cavidade ventricular esquerda. Nós temos que a divisão de câmaras direita e esquerda é feita pelo septo, enquanto a divisão átrio-ventrículo é feita pelo plano das válvulas, válvula tricúspide à direita e válvula mitral à esquerda. Eu quero repetir com você a anatomia do sistema de condução, pessoal. Então nós temos aqui em cima, na parede superior posterior do átrio direito, uma região que é assim mais modernamente entendida, que é a região do nó sinoatrial. Então o nó sinoatrial deixou de ser, pessoal, entendido como um órgão e sim agora uma região. Região essa que tem uma célula chamada células Pale, que são as células responsáveis pelo comportamento de marca-passo do coração. Muito bom. A partir do estímulo das células do nó sinoatrial, nós temos a geração do impulso, na grande maioria das vezes, no que nós chamamos de ritmo sinusal. Esse ritmo sinusal, então, deflagra-se pelo átrio direito inicialmente, passa para o átrio direito, aí atinge o plano ventricular, atingindo uma entidade muito importante do sistema de condução, que é o nó atrioventricular. Discute-se, pessoal, a existência de feixes atrioventriculares. Em arritmia isso tem a sua importância, nós vamos voltar a falar, mas por enquanto nós podemos entender a inexistência ou a gente pode considerar a inexistência desses feixes. Muito bem, ao nó atrioventricular, o elemento mais superior, mais proximal do sistema de condução ventricular, nós temos um sequenciamento feito pelo sistema de His. O sistema de His ou feixe de His se divide em ramo direito, que inervará ventrículo direito, e um ramo esquerdo, que inervará ventrículo esquerdo. O ramo esquerdo, esse que por sua vez se divide numa porção que vai cobrir a porção anterior livre do ventrículo esquerdo, que é o fascículo antero superior. Então ele tem esse encaminhamento de baixo para cima na parede anterior livre do ventrículo esquerdo, e o fascículo posterior inferior, que faz exatamente o contrário. Ele se dirige inferior e posteriormente, cobrindo a face posterior do ventrículo esquerdo. Muito bem, pessoal, esse é o arcabouço do sistema de condução. Mas deixa eu contar para vocês um segredo. Isso aqui é importante que você tenha em sua mente, é importante que você saiba da existência, porém não é desse modelo que nós vamos nos valer no primeiro momento para entender eletrocardiograma. Você e eu precisamos considerar que depois do sistema do feixe de His, há um embrincamento de fibras, que nós chamamos de fibras de Purkinje. E, aliás, o sistema é conhecido como His-Purkinje devido à visão integrativa entre sistema de feixes, com seus ramos e fascículos, e esse sistema de embrincamento de pequenas formações que vão fazer uma junção com o miócito cardíaco, sistema His-Purkinje. E é exatamente do miócito cardíaco que eu quero falar com você hoje. Olha só, os músculos do coração, eles formam uma unidade morfofuncional, pessoal. É como se fosse uma única fibra, a gente pode dizer assim. E essa visão de um complexo único é chamado sincício miocárdico. E isso é um ponto importante para nós termos na nossa mente nesse primeiro momento, mais do que essa visão aqui.
Então eu quero que você venha comigo nesse desenho. Eu esvaziei toda essa estruturação aqui e deixei só o arcabouço do coração. Agora pense comigo em toda esta estrutura cardíaca como sendo composta por um único músculo, fibras tão integradas entre si, tão conectadas, que funcionam como se fossem únicas. Então aqui está, eu representei a região do nó sinoatrial e você lembra do que nós acabamos de considerar, que a região do nó sinoatrial dispara em condições normais o impulso. Então aqui está representado do ponto de vista da superfície, pessoal, porque o que nós precisamos nos ater não é com potencial transmembrana. Afinal, eu não espeto um eletrodo dentro da célula e comparo com outro na superfície quando eu gero um eletrocardiograma. Pelo contrário, os eletrodos estão postados em determinados pontos da superfície corporal, torácica ou de membros, e a partir daí eles sentem diferença de campo elétrico, e a partir de campo elétrico a gente infere a corrente elétrica que percorreu a superfície do coração. Isso é importante dizer. É por isso, volto a repetir, que eu representei como negativa o potencial de ação, e eventualmente quem está acostumado a ter essa ideia do potencial transmembrana como positivo na superfície externa e negativo na superfície interna, pode ter estranhado bastante essa minha representação. Aqui, pessoal, volto a dizer, eu estou considerando pontos A e B, pontos diversos da superfície, e não comparando com o interior de célula. Então eu repito, é como se a partir desse ponto várias frentes de corrente se disparassem, como se fosse um influxo de correntes positivas. O que era positivo e negativo, o que era positivo e negativo, o que era positivo e negativo. É como se fosse o positivo correndo na frente, sendo seguido pelo negativo. Gente, isso é muito importante. Então a corrente elétrica no sistema cardíaco é um influxo de cargas positivas. A corrente elétrica é um influxo de cargas positivas. E isso ajuda muito quando a gente vai raciocinar com as derivações. Então eu até havia deixado como um desafio para você, mas mudei de ideia. Eu vou construir na próxima aula, também uma aulinha mais ou menos curta como essa, eu vou construir para que a gente reflita, pessoal, tal qual eu fiz com D1, nós vamos construir o direcionamento vetorial de todas as derivações, de todas as 12 derivações, e isso certamente vai complementar, vai fechar essa ideia. Por hora, pessoal, guarde isso, não confunda potencial transmembrana com potencial de superfície celular, tá? Quando nós dizemos para você que o encaminhamento da corrente elétrica ao longo do sistema do coração é como se fosse um influxo de cargas positivas, nós estamos falando isso, de cargas positivas que como se fugissem do advento de cargas negativas que vai disseminando. Ora, eu dizia há pouco para vocês que na prática a gente não leva em conta isso. O que a gente leva em conta então? Olha só, pessoal, olha que coisa legal. Aqui que começa a ficar, a coisa fica interessante. Essa disseminação centrífuga do impulso elétrico, pessoal, fugindo do ponto inicial, ou seja, cargas positivas fugindo de forma centrífuga em relação ao ponto de marca-passo, normalmente sinusal, ela se faz de uma forma organizada, de uma forma ordenada e de uma forma estereotipada. Ora, se eu tenho uma deficiência de condução à direita, a mudança de fluxo nesse trânsito vai ter um comportamento diferente daquele que não tenha o distúrbio de ramo direito no caso, e de uma forma também estereotipada, padronizada. É o reconhecimento desse padrão alterado que me leva à conclusão de que o ramo direito não está funcionando, que tem um bloqueio de ramo direito. Se eu tenho um aumento exagerado da
carga muscular, do número e da estrutura de fibras, ou seja, eu estou falando de um aumento de uma hipertrofia miocárdica esquerda. Agora, quando esse fluxo de cargas ele vem descendo, ele vai ter um comportamento diverso daquele se eu não tivesse a hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, o reconhecimento, primeiramente, do padrão normal. E em segundo lugar, o reconhecimento de que muda quando eu tenho uma hipertrofia de ventrículo esquerdo é que me faz concluir que se trata de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. E isso, pessoal, vale para bloqueios os mais diversos, isso vale para crescimento de cavidades as mais diversas, isso vale para zonas eletricamente inativas, para corrente de lesão. Então é assim que eu reconheço as instâncias patológicas, as situações patológicas cardíacas a partir do registro do traçado. É por isso que eu dizia para vocês que saber disso é importante. Porém, eu não vou conseguir mostrar para vocês a onda elétrica resultante da atividade no feixe de His, ou a onda elétrica resultante da passagem pelo fascículo antero-superior. Não conseguirei. Isso é papel do estudo eletrofisiológico, pessoal, que consegue mapear de forma intracavitária a atividade elétrica pontual nessas regiões. O que nós vamos reconhecer aqui, pessoal, é esse padrão de influxo de cargas positivas de uma forma anormal, de uma forma sistematicamente anormal, estereotipada. E aí então eu consigo comparar esse modelo com o modelo normal e dar o diagnóstico das mais diversas condições. É isso aí, pessoal, nós estamos lançando fundamentos extremamente importantes para finalmente olharmos para um traçado eletrocardiográfico e um pouco mais adiante começarmos a olhar para as mais variadas entidades que são passíveis de reconhecimento e diagnóstico eletrocardiográfico. Não deixe de revisar isso. Se você ficou em dúvida em qualquer desses pontos que a gente de uma forma mais rapidinha passou, visite os textos básicos de fisiologia, pessoal. Revisem, estudem, porque são elementos extremamente importantes e que você não pode deixar de saber e saber bem. Por isso, eu fecho essa aula nossa com o reforço dessa ideia de que a corrente elétrica transitória pelo coração é na verdade o influxo, é o resultante do influxo de uma corrente, de uma corredeira de cargas positivas. É isso aí, pessoal, agradeço a presença, agradeço o prestígio. Se você gostou, se foi útil, dá um like. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que lançarmos um novo vídeo e assim a gente vai lançar mão de cada vez mais de facilidades e funcionalidades aqui do YouTube. Um grande abraço e até a quinta aula!